boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Tânia pela possibilidade de estar, inclusive, organizando o evento. E acho que era interessante colocar aqui para os professores também da USP, que a vinda do professor Pedro, ela foi financiada por um projeto que a gente tem em conjunto. Então, o professor Pedro, inclusive, vai, né, apresentar o tópico do projeto, mas apenas para já adiantar, eu tenho um projeto Auxílio Regular da FAPESP, e quando você tem esse projeto Auxílio Regular da FAPESP, existem 4 chamadas por ano do Sprint FAPESP. Acho que alguns de vocês, talvez, aqui também tenham essa oportunidade. O Sprint FAPESP, você entra lá no site, desde que você já tem um projeto regular, você pode fazer esse pedido. E esse pedido já vem estabelecido quais são as instituições, né? E uma dessas instituições que estava lá era a Universidade de Queensland, onde o professor Pedro está trabalhando no momento. Então, nós fizemos esse projeto, a FAPESP financiou a minha ida para Brisbane. Aliás, eu recomendo fortemente, quem tiver oportunidade de ir até a Austrália, me surpreendi bastante. E a vinda do professor Pedro também foi financiada pela agência deles lá na Austrália. Tá? Bom, e esse projeto é a respeito de estratégias de aprendizagem. O Pedro também está lá na universidade, na Escola de Negócios, na Business School, assim como nós estamos aqui na FEA. E o que a gente tem trabalhado analisando essa questão das estratégias de aprendizagem aqui, das estratégias lá, tem todo um contexto esse trabalho. E hoje o Pedro vai estar apresentando aprendizagem ativa, né, que era um Active Learning, que a gente colocou em português, e tecnologias digitais educacionais. O professor Pedro tem uma grande experiência nessa área de tecnologias, inclusive a área dele é de sistemas de informação. E, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença, porque não foi uma viagem tão simples assim, são 48 horas de viagem. Estamos com 13 horas de diferença, então o professor Pedro ainda está à madrugada dentro, né? E, por favor, agradeço a presença de vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Isaías. Durante 18 anos fui professor da Universidade Aberta, em Lisboa, Portugal, e professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, ISEC, também em Lisboa. E então, um dia recebo um e-mail de uma empresa caça-talentos perguntando se eu queria ir para a Austrália. Eu achei aquilo muito estranho. Nunca tinha ouvido falar de Queensland, muito menos de Brisbane, muito menos da Universidade de Queensland. Era uma coisa que eu não conhecia. Então, eu tinha estado na Austrália, na Curtin University, fazendo uma licença sabática de 6 meses, mas Queensland era uma coisa que me passava ao lado, não fica nada perto. E eu disse, bom, ok, tudo bem, vamos lá ver o que é que vocês têm para me dizer. E então perguntaram se eu queria fazer uma entrevista. Perguntaram se eu queria ir à Austrália fazer entrevista ou queria fazer por Skype. Eu pensei, bom, se é para levar isto a sério, o melhor é ir, né? E fui. Fui entrevistado e ao fim de meia hora estava contratado. Estavam-me perguntando quando é que eu começava. E foi assim a história da ida para a Austrália. Portanto, eu estou na Austrália há 2 anos e meio, vai fazer 3 anos este ano. Não é para toda a vida, não há nada que seja para toda a vida, penso eu. Mas, de qualquer forma, é uma experiência única, porque a Universidade de Queensland é realmente uma coisa, e a Adriana é testemunha disso, uma coisa quase do outro mundo, não é? Em termos de infraestrutura, em termos de poderio económico, enfim. Eu estou muito satisfeito na Austrália, é realmente um mundo à parte, e é um grande contraponto relativamente à experiência anterior que eu tinha. Portanto, eles acabaram por me contratar devido à minha experiência em tecnologias de aprendizagem. Porque o meu background é em sistemas de informação, mas por via de estar na Universidade Aberta em Portugal, sempre fui desenvolvendo publicações na área das tecnologias, porque é obrigatório para um professor que está numa universidade de ensino à distância fazê-lo. Mesmo que não queira, acaba por o fazer. Aliás, eu lembro-me de dizer ao meu ex-chefe, que já se retirou, eu estou um pouco preocupado. E ele, mas porquê que estás preocupado, Pedro? Porque as minhas publicações estão maioritariamente saindo na área das tecnologias de aprendizagem, não na área dos sistemas de informação. E aí está o resultado. Bom, e então fui contratado
pela Universidade de Queensland estamos agora na Universidade de Queensland e já vou apresentar a estrutura onde eu estou, que se chama ITALI, que é Institute for Teaching and Learning Innovation. Não é Itália, é um pouco confuso este acrónimo. Nós na Universidade de Queensland temos muitos acrónimos. Eu já vi que aqui na USP também usam muitos acrónimos. Fica complicado, não é? Às vezes é preciso ter um dicionário de acrónimos para se entender o que é que se está conversando. Bom, eu vou começar com esta brincadeira de Active Learning, que é perguntar-vos de onde é que vocês são. Muito bem. Temos aqui um mapa do Brasil, que eu espero que seja aproximado. E vocês podem acessar aquele QR Code que a Adriana está também distribuindo e, no fundo, indicar de onde é que vocês são aqui no Brasil. Se forem de fora do Brasil, por favor, cliquem ao lado, ok? Vocês também aí, através do IPTV, podem acessar o QR Code, apontando o celular. Se tiverem um aplicativo, um QR Code Reader, conseguem ler o QR Code. Bom, vamos então voltar na votação. Bom, temos duas pessoas do Pará, uma do Mato Grosso. Parece que São Paulo está ganhando. Por que será? Do Amapá também, muito bem. Apareceu Minas. Rio de Janeiro. Bom, mas isto é só uma brincadeira, utilizando uma tecnologia de Active Learning. Ok? Isto poderia ser um problema dado na sala de aula para o aluno. Bom, então vamos lá, agora sim, começar pelo ITALI. O que é o ITALI? O ITALI é uma estrutura central. É uma unidade central de Teaching and Learning. Ou seja, a Universidade de Queensland, como muitas universidades na Austrália, consideram que a questão do ensino-aprendizagem é de tal importância que merece ter uma unidade central. Uma unidade central, vocês perguntam, mas para quê? Para cuidar dos processos de ensino-aprendizagem, para cuidar da qualidade do ensino-aprendizagem, para dar uniformização em termos de treinamento aos professores, para fazer as avaliações dos professores. Tudo isso nós fazemos no ITALI. O ITALI é uma estrutura que neste momento tem 86 funcionários. Já tem uma certa dimensão e está crescendo. Está crescendo porquê? Porque na Austrália, neste momento, há uma tendência muito grande para desenvolver o blending das disciplinas. Porquê? Devido também em parte ao uso das tecnologias. Ou seja, neste momento, na maior parte das universidades na Austrália, as aulas são gravadas, mesmo que o professor não queira. Ok? Queira ou não queira, não tem que querer. É gravado, é automático. Nós utilizamos o Blackboard e a plataforma. Ao fim de eu terminar a minha aula, tipo 10 minutos depois, a aula está disponível para os alunos. Sem discussão. Na Universidade de Queensland não usamos câmaras, portanto só é gravado a voz e o que passa na tela. Okay? Mas noutras universidades há inclusivamente câmaras que captam a imagem do professor. Nós temos essa limitação. Ou vantagem, não sei. Bom, o que é que acontece? O aluno que está em casa simplesmente usa um truque. Ele não precisa de ir à universidade e estar 3 horas naquela aula. Ele fica em casa, coloca o player a dupla velocidade, por exemplo, e uma aula de 3 horas passa a 1h30. Portanto, vocês estão a ver a consequência que isto tem em termos das pessoas irem às aulas. Simplesmente não vão. Nós temos uma frequência de 20 e tal % de alunos que vão às nossas aulas, até porque não é obrigatório ir às aulas. Ok? Bom, e então agora estamos neste processo de blending, que é para tornar as aulas interessantes, por forma a capturar novamente os alunos para irem à universidade. Porque não faz sentido ter uma universidade onde os alunos não vão às aulas. Ok? É um paradoxo, é um pouco estranho, mas é realmente o que sucede. Ou seja, a tecnologia que pareceria ser uma coisa boa, gravando as aulas, acaba por ser uma coisa má. Inclusive na Europa tem universidades já que deixaram de ter as aulas gravadas. Tinham esse sistema e simplesmente desistiram. Porque os alunos não estavam indo às aulas. E isso era um contrassenso. Bom, então,
O que é o Italy? O Italy atua a nível de académicos, temos aí uns 7 académicos, eu sou um deles. Temos learning designers, muitos, para cima de 20. Porquê? Porquê é que nós temos learning designers? Porque o blending, obviamente o professor não sabe fazer blending por ele próprio, tem que ter ajuda, né? E então aí estão os learning designers. Nós temos 6 faculdades, 40 e tal escolas, e os learning designers estão nas faculdades e as escolas podem acessar esses learning designers. E esses learning designers ajudam no processo do blending. Temos também gestores de projeto, para quê? Porque o blending está sendo feito atualmente através de MOOCs. Nós utilizamos os MOOCs para, por exemplo, produzimos um MOOC sobre psicologia. Então, ao mesmo tempo que esse MOOC fica disponível para a comunidade internacional, fazemos um SPOC, que é uma versão do MOOC para uso no campus, para os alunos que estão inscritos na universidade. E é aí que entra o gestor de projeto. O gestor de projeto serve para desenvolver esses MOOCs e SPOCs. E temos especialistas em avaliação, em e-learning, em mídia e análise de dados. Porquê análise de dados? Porque o Learning Analytics cada vez mais está tendo uma importância fundamental na Universidade de Queensland e noutras universidades da Austrália. Eu falo da Austrália porque é a realidade que eu neste momento conheço, não é? Eu não estou a dizer que nos outros sítios não exista. Bom, este é o contexto. Temos um Deputy Vice Chancellor, temos um Advisory Board, temos o Pro Vice Chancellor, que está à frente do Italy, que também é o diretor do Italy, neste caso é uma diretora, e temos núcleos dentro do Italy. E o Italy atua a nível das faculdades e escolas, de divisões centrais e de institutos de pesquisa e outros centros. E é esta a estrutura. Bom, em termos de Higher Education, temos uma componente importante de Professional Development, ou seja, é considerado crucial dar treinamento aos professores no uso das novas tecnologias, no uso do desenvolvimento curricular. Por exemplo, temos cursos para o professor novo que entra na Universidade de Queensland, que não sabe nada, então ele tem um curso. Tem um curso para aprender como é que funciona, porque cada universidade é um mundo, não é? Cada universidade tem o seu modus operandi próprio. Então temos o Teaching at UQ, que é um programa precisamente para os novos docentes. Temos o Tutors at UQ, que é um programa virado para os tutores. Portanto, nós temos muitos tutores na Universidade de Queensland e há uma grande rotação de tutores, embora dependa de escola para escola. A escola de negócios chega a ter tutores que estão lá há mais de 15 anos. Uma coisa impressionante. A pessoa é tutora profissional. Gostam tanto de ser tutores que vão ficando. E orgulham-se de ser tutores. Eu conheço vários assim e são... Alguns estão fazendo o doutorado já, enfim, até já se esqueceram há quantos anos. Já é quase uma profissão. Estou fazendo o doutorado. Ok. E temos o programa do Graduate Teaching Associates. O Graduate Teaching Associates é um programa do qual eu estou à frente, que foi criado na Escola de Engenharia e depois foi passado para o Italy e eu fiz o blending do programa. E adequei a um programa que era só para o pessoal de Engenharia para toda a Universidade de Queensland. É um programa que está virado para os tutores que já têm alguma experiência. Portanto, é preciso ter para aí 1 ano, pelo menos, de experiência para frequentar o programa. É um programa de 1 semestre que visa dotar estes tutores de maiores conhecimentos em termos de planejamento de aula, de utilizo de tecnologias ativas, etc, etc. Ou seja, ao fim desse semestre, eles têm que ficar craques na utilização de tecnologias e pedagogias ativas. E nós vemos estes tutores como sementes que são espalhadas pela universidade e que vão influenciar outros colegas, inclusivamente os coordenadores das disciplinas. Tem casos muito curiosos de coordenadores muito quadrados, digamos assim, e que são altamente influenciados na sua prática pelos tutores, e é um modo muito interessante de operar. Depois temos as comunidades de prática, que eu gostei muito, aqui que falei com um colega, que estava-me dizendo que aqui já tem uma comunidade de prática há mais de 15 anos, que é uma coisa fantástica. Eu próprio iniciei a comunidade de prática chamada Bali. Fazer qualquer coisa na Austrália chamada Bali é logo meio caminho andado para o sucesso, que eles adoram o Bali na Indonésia.
Aquilo é ótimo. Para férias não há melhor. E então, mas o BALI aqui é sério. É o Blended and Active Learning Innovation. A comunidade de prática sobre esta temática. E o que eu faço é uma coisa muito simples. Qualquer um pode fazer. Iniciei esta comunidade de prática, que funciona em 4 workshops por ano, apenas. E o que eu faço nas workshops é convidar colegas de sucesso. Ou seja, se há um colega que faz algo de muito bom na veterinária, eu convido para apresentar o que é que ele faz. Se o colega é muito bom em psicologia, sei lá, em administrar fóruns com os alunos, fantástico. Venha apresentar como é que faz. Se ele é muito bom ou ela é muito boa em gamificação, fantástico. Venha apresentar aos colegas. E qual é o objetivo? É influenciar os colegas. Portanto, isto já vamos agora ter em maio a segunda edição das workshops e até agora está a correr lindamente. Gravamos também estas edições e ficam disponíveis na página. Se vocês pesquisarem aí Bali, espaço UQ, vão acessar a página onde estão as gravações da comunidade prática. Temos também o programa UTeach. O que é o UTeach? Quando um colega tem um problema na Universidade de Queensland, nós temos cerca de 1.500 docentes, vocês têm 6.000, é 4 vezes mais. Nós temos 1.500 docentes fixos, temos muitos casuals, não é? Que são contratados só para aquele ano ou para aquele semestre, mas fixos só temos 1.500. E então temos este one-to-one, ou seja, o colega apresenta-se e diz: olha, eu tenho dificuldade na minha disciplina, não sei como é que é de montar a avaliação. E nós analisamos. Um colega ou um learning designer ou um académico, ou ambos, reúnem com esse docente e analisam a disciplina e como é que se pode então montar a avaliação para aquele caso, com aquele objetivo. É um programa que nós temos que é muito popular. Temos um programa de peer observation, que é os colegas irem-se observar uns aos outros. Ou seja, por exemplo, a Adriana quer que eu faça uma avaliação de como é que ela dá a aula. Então ela convida-me: Pedro, olha, na próxima semana, por favor, podes ir à minha aula? E eu vou. Tenho uma grelha de observação, discuto com ela o que é que ela quer que eu avalie e eu tomo nota como é que foi a aula dela. E depois reúno a posteriori da aula e digo: olha, Adriana, se calhar o engajamento com os alunos não foi muito bom. Eu vi alguns alunos dormindo. Pronto, e isto, vocês estão vendo o que é que isto permite? Permite melhorar o desempenho do docente. Portanto, nós sabemos quais são os pontos fracos, não é? Eu sei quais são os meus pontos fracos. A pessoa fica sabendo os seus pontos fracos e pode melhorar, pode agir sobre isso. Temos também uma coisa muito interessante. Tudo isto, algumas destas coisas dá para montar sem dinheiro nenhum. Por exemplo, o Open Course Scheme é um programa que dá para montar de borla. O que é o Open Course Scheme? É identificar quais são os melhores professores na universidade, colocar numa página da internet e colocar a possibilidade de qualquer um se inscrever para ir observar as aulas desse professor. Não é fantástico? Claro que só escolhemos os melhores. São aqueles que são mesmo craques. Os outros não interessam para este programa, porque é para dar o exemplo de quais são os melhores professores. Eu quero é observar aquele professor que é bom, não é? E isto é um programa que tem muito sucesso. Tem muito sucesso. Portanto, os colegas que se disponibilizam para isto já sabem que vão ter observadores na sala de aula. É uma coisa fantástica. E depois temos a chamada Masterclass Series, que é uma série de 10 Masterclasses por ano, uma por mês. Há 2 meses que não funcionam, porque é verão e pronto, o pessoal não está para aí virado, não é? Mas o objetivo é ter uma sessão prática sobre um tema de Teaching and Learning com um convidado de nome que esteja a visitar a universidade, ou um colega que tenha desenvolvido trabalho em profundidade dentro de determinada área. Portanto, isto são algumas das iniciativas que nós temos. Também gerimos a questão dos Teaching and Learning Awards. O que é isto? Na Austrália há uma política nacional de premiar os melhores docentes a nível do ensino superior. E nós ajudamos a montar candidaturas para concorrer e ganhar estes prémios. Eu próprio já estive envolvido num programa, aliás, que tem a ver com o que o colega apresentou de empregabilidade. Portanto, a Business School lá montou um escritório de empregabilidade que tem tanto sucesso que ganhou o Prémio Nacional. Coisa fantástica. E interessante também,
é tão interessante a forma como foi montado e o sucesso, que a universidade olhou para aquele escritório e diz assim, espera aí, vamos mas é montar isto a nível da UQ globalmente, não vai ser só da Business School. E estão neste momento escalando. Portanto, estas Teaching and Learning Awards são muito importantes porque é uma forma de reconhecer os bons professores. Inclusive temos aquilo que eu chamo a Noite dos Oscars. Nós temos uma semana todos os anos, no final do segundo semestre, na semana em que os alunos estão estudando para os exames, há uma paragem, e nós aproveitamos para fazer a semana do Teaching and Learning, que é uma semana com workshops, com apresentações, em que vai a escola de negócios e apresenta o que é que está fazendo, vai a veterinária e apresenta o que está fazendo, enfim, um determinado tema, por exemplo, gamificação, e vão os colegas que estão trabalhando na área e apresentam. E há um dia em que reservamos para fazer a Noite dos Oscars, que é dar o prémio àqueles professores que naquele ano na UQ foram considerados os melhores professores. Eles recebem um certificado e ficam todos vaidosos, porque é sempre bom ser reconhecido, não é? Então, nós também somos, enfim, responsáveis pela organização deste processo. Depois também temos os chamados Teaching Fellows, que ou seja, temos um orçamento de $20 mil por faculdade por ano, em que há um colega, ou dois, se forem dois têm que dividir os $20 mil, em que têm menos de serviço e vão para o Italy a desenvolver determinada situação. Por exemplo, podem ir fazer o blending da disciplina deles. E têm todo o nosso apoio para fazer isso. E têm tempo, não é? Porque muitas vezes o problema é não haver tempo. Dando tantas aulas, não há tempo, não é? Bom, e também temos um programa de visitantes, o Visiting Fellow, em que há uma determinada verba que é dada para professores estrangeiros visitarem o Italy. Normalmente é um processo em que nós escolhemos e a pessoa também se candidata, enfim, e aqueles que nós achamos que são mais indicados visitam o Italy durante um semestre ou 3 meses, ou às vezes até um ano. Já tivemos o caso de um ano. Bom, e então o Italy atua nestes níveis e também a nível de desenvolvimento curricular e de inovação pedagógica. O Italy também tem uma parte que é odiada. Vocês já estão vendo qual é, não é? Que é o chamado Student Evaluations, que é as avaliações dos alunos. Ou seja, nós organizamos todo o processo a nível da universidade, e não é brincadeira, é uma unidade que tem 6 pessoas, em que faz a avaliação dos docentes e dos tutores. Okay? Portanto, há uma avaliação para cada disciplina, no final de cada disciplina e antes do exame, os alunos são convidados a avaliar os professores. E dão notas e fazem comentários. Vocês nem imaginam que comentários às vezes aparecem. Inclusivamente temos que os filtrar, de tão agressivos são aqueles comentários. Porque senão o sindicato pode colocar um processo na universidade. Se um professor, por exemplo, recebe comentários demasiado agressivos e fica afetado, isso pode desencadear um processo. E com razão, e ganha em tribunal. Bom, mas isso é uma à parte. Então, estão mesmo a ver o que é que acontece. Os bons professores adoram as avaliações e os maus professores odeiam-nas. Claro. Na Universidade de Queensland, um professor que sistematicamente tenha más avaliações é despedido. Portanto, pode ser convidado para falar connosco, no sentido de lhe darmos algum apoio na mudança, etc. Mas se ele ou ela persistir em ter avaliações negativas, o problema é resolvido facilmente. É simplesmente despedido. Que é uma coisa que aqui é difícil e em Portugal também, né? Se a pessoa for do quadro, praticamente é impossível ser despedida, só se colocar uma bomba na universidade, não sei. Mas lá não, é muito fácil. Bom, inclusivamente, neste momento estamos desenvolvendo as chamadas Pulse Surveys, que são questionários que são distribuídos a meio do semestre, para medirmos o pulso à disciplina. Às vezes é importante. Eu nunca pedi nenhuma Pulse Survey, porque isto é pedido pelo próprio professor. Simplesmente levei os questionários em mão e distribuí aos alunos: olha, meus amigos, estamos no meio do semestre, por favor, digam-me o que é que acham, como é que isto está a ir. Estão gostando, não estão gostando, o que é que podemos melhorar? E costuma resultar muito bem, porque os alunos gostam sempre de dar a opinião, o que é bom, é positivo.
Bom, e estas avaliações dos professores são tratadas de forma estatística, ou seja, tudo o que é menos de 6 respostas não aparece no sumário, que depois é enviado ao professor. Tudo o que é mais de 6 respostas tem médias, desvios padrões, tem vários parâmetros, tem comentários, e aqueles colegas que recebem más avaliações, o chefe desse colega também recebe imediatamente, o diretor do departamento recebe, e tem a incumbência de imediatamente ter reuniões para saber o que é que se passa, né? E como é que as coisas podem melhorar. Porque há áreas que sabemos que são sistematicamente áreas que dão más avaliações, matemática, claro, que toda a gente adora, mas há outras áreas que não é suposto os professores terem péssimas notas, não é? É porque algo se passa. Pode ser um problema pessoal, pode ser um problema de não se entender com aquela turma, porque nós temos alunos estrangeiros, nomeadamente chineses, e é preciso saber lidar com os alunos chineses, por exemplo. Enfim, e por aí adiante. E também temos um sistema que é o CTQRA, que é um sistema de detecção de disciplinas em risco. O que é uma disciplina em risco? É uma disciplina em que nós notamos que algo de anormal se passa. Por exemplo, se a maior parte dos alunos tem a nota máxima, isso é uma disciplina em risco, porque algo se passa e isso não é normal. Okay? Ou se a maior parte dos alunos bomba, isso também não pode ser. Há qualquer coisa profundamente errada. Também é identificado imediatamente como uma disciplina em risco. Okay? É um sistema que nós temos de alerta, nomeadamente para os diretores de curso, okay? E de departamento. É um sistema muito útil e que funciona muito bem, mas que é um sistema que é afinado faculdade a faculdade e escola a escola. Porque o que é normal numa faculdade e numa escola não o é na outra. Há estas discrepâncias, e é normal porque tem a ver com a diferença de áreas, não é? É normal. Não avaliamos tudo pela mesma bitola. Bom, outra atividade que temos é o UQX. Ou seja, a Universidade de Queensland é membro da edX, o edX, que tem MIT, Harvard e outras universidades de renome a desenvolver MOOCs. E isso é uma coisa muito boa porque nós, a partir dos MOOCs, como eu já referi no início, desenvolvemos os SPOCs, que são MOOCs para utilização interna. E estamos a utilizar precisamente os SPOCs para fazer o blending das disciplinas. Portanto, temos um orçamento para fazer o blending oficial de disciplinas de $100.000 australianos por disciplina. Estamos a falar de uma universidade privada. As universidades da Austrália são privadas, maioritariamente. E onde se cobra taxas nós em Portugal chamamos propina, mas aqui propina tem outro significado, não é? Não, mas cobra-se uma taxa de frequência, digamos assim, de $26.000 australianos por ano. Okay? Estamos a falar de valores absolutamente colossais. Se multiplicarmos isto por 46 mil alunos, vocês estão vendo o valor que a Universidade de Queensland consegue por ano. É um valor fantástico. É por isso que a Universidade tem muito dinheiro para fazer isto. Portanto, temos um orçamento neste momento, a 3 anos, de $100.000 por disciplina para fazer o blending. E estamos com um piloto de 30, mas com o objetivo de fazer 60. É sempre assim. E então está todo mundo estressado, porque estamos sendo puxados mesmo para fazer 60. E é muito dinheiro. $100.000 é realmente muito dinheiro. E consegue-se fazer coisas muito interessantes em termos de vídeo, de produção vídeo. Porque a maior parte deste dinheiro vai para desenvolvimento de vídeo, para desenvolver videoaulas. Agora, é preciso desmistificar um pouco aqui a questão do blending. Primeiro, não é fácil. Segundo, custa dinheiro. Terceiro, envolve tempo. Há um grande investimento de tempo da parte do professor para fazer o blending. Ok? Há colegas que eu pergunto, então, e voltariam a fazer? Nem morto. Eles não voltam a fazer. Porque dá mesmo muito trabalho. Quarto, também não é uma coisa que se pegue na disciplina tal como ela está e faz-se o blending automático. Não, eu costumo dizer, eu sou da área de sistemas de informação. É a mesma coisa que chegar a uma empresa e tentar instalar um sistema de CRM. É uma oportunidade única para rever os processos da empresa. O blending é a mesma coisa. Eu posso pegar numa disciplina que já tem 5, 10, 15, 20 anos, que as há, e nós sabemos que há colegas que apresentam slides de há 20 anos atrás, por incrível que pareça. Isto é em todo o mundo.
eu posso pegar nessa disciplina e fazer a reengenharia de toda a disciplina, porque eu vou ter que fazer blending. Ou seja, eu não posso pegar na disciplina e simplesmente fazer umas videoaulas. O blending não é isso. Não, porque depois eu vou ter as videoaulas, mas eu vou ter que criar atividades para os alunos que sejam interessantes, porque os alunos vão ter que ir às aulas e vão ter que frequentar workshops e tutoriais apelativos. Eles não podem ficar dormindo nas aulas, não é? Eu já não tenho aquela aula tradicional para lhes dar. Ou seja, isto implica um grande esforço de desenvolvimento a nível de reengenharia da própria disciplina. É uma oportunidade única. Bom, na Universidade de Queensland também temos esta Student Strategy. Se vocês pesquisarem Student Strategy espaço UQ no Google, vão acessar o documento em PDF que define qual é a estratégia. Portanto, é uma estratégia que foi definida há alguns anos, precisamente focada no aluno. Portanto, o aluno na Universidade de Queensland, tal como na maior parte das universidades australianas, o aluno é um cliente. Isto pode ser discutido. Há pessoas que odeiam este termo. Um aluno não é cliente. Eu próprio não gosto muito do termo do aluno ser cliente. Dá a ideia que compra o curso, não é? E isso não é bem o que se passa. Mas é no sentido de ser cliente, no sentido de os serviços serem todos feitos à sua medida. Ou seja, temos que satisfazer o aluno. E isto é tão levado ao extremo que às vezes o professor é quase que fica quase de lado. Isto pode ser bem radical. Bom, mas então desenvolvemos esta estratégia do estudante que tem estes 4 pilares: o Game Changing Graduates, a flexibilidade, as parcerias de pessoas dinâmicas e o ambiente integrado de aprendizagem. E estamos fazendo ações em todos estes pilares e ações concretas. Algumas delas bem radicais, como deitar edifícios abaixo. Edifícios como este, que tem este auditório, não são adequados para blended learning e para active learning, especialmente. Então, como há dinheiro, simplesmente se deita abaixo o edifício e faz um novo, com salas apropriadas. Mas isto não é uma receita universal, porque isto não é possível fazer aqui no Brasil e nem em Portugal. Isto não, economicamente não é viável, não é? Isto só é viável num sistema onde realmente se consegue cobrar taxas dos alunos tão elevadas. Bom, já falei demais. Já falei muito sobre o Italy. Agora, falando um pouco sobre aquilo que me traz aqui, o projeto UQ-FAPESP. Portanto, é um projeto entre a Austrália e o Brasil, e nós incluímos Portugal, porque temos conhecidos comuns, eu e a Adriana, e colegas até, né? E então incluímos aqui Portugal. Mas o cerne do projeto é a Austrália e o Brasil, ou seja, UQ, Universidade de São Paulo. E então vamos comparar os estilos não os estilos, faz-me sempre a boca para a verdade, é esse o problema. É que agora não se pode falar em estilos de aprendizagem, mas sim em estratégias de aprendizagem. Porque houve um artigo que provou que não existem estilos de aprendizagem. Cada um tem o seu estilo. Existem estratégias de aprendizagem. E então, o nosso objetivo é comparar as estratégias de aprendizagem entre os alunos daqui da Universidade de São Paulo com os alunos congêneres da Universidade de Queensland, das escolas de administração. E é por isso que eu estou aqui. A Adriana já nos deu o prazer de estar lá em Queensland, vai voltar. E assim é. E vamos passar questionários, fazer entrevistas, etc. Temos uma série de trabalho aí para os próximos meses. Falando um pouquinho de Active Learning, eu vou começar por vos perguntar o que é para vocês Active Learning. Eu tenho que pedir desculpa da apresentação estar em língua inglesa, mas de facto esta apresentação já foi feita na Holanda, já foi no Dubai e agora está sendo feita aqui. Isso só é possível, infelizmente, em língua inglesa. Ok? E na Indonésia também, né? Bom, deixem só então ativar aqui o Poll Everywhere. Eu vou voltar aqui atrás. O Poll Everywhere, qualquer um de vós pode criar uma conta, é gratuito, até 40 respostas. E eu vou ativar aqui a parte do What is Active Learning. Tem que ficar verde para ficar ativo. Está verde, está ativo. Muito bem. Então, vocês podem utilizar esse QR Code. Se calhar eu vou passar novamente o QR Code aqui, né? O que é para vocês Active Learning? O aluno busca o conhecimento, aprendizagem baseada em atividades desempenhadas pelos alunos.
Isto também é muito interessante. Se a conta fosse aqui criada no Brasil, aquele número de telefone que está ali seria um número de telefone aqui do Brasil. E o aluno pode também enviar um SMS, não tem que ter acesso à internet. Okay? Vocês perguntam, mas isso é o seu número de celular? Não, não é. É um número gerado pelo sistema. Não tem nada a ver com... Não é o meu número. Ok? Processo de aprendizagem centrado no aluno, que atua ativamente no processo. Quando o aluno é mais ativo que o professor no processo de aprendizagem. Gostei dessa. Quando o aluno é mais ativo que o professor. Uma participação em inglês. Learning process with joint participation of student and professor. Forma de aprendizagem onde o aluno é o protagonista do seu aprendizado. Certo, exato. Ele tem os seus questionamentos e busca a resposta. Estratégias de ensino onde o aluno é o centro da experiência de aprendizagem, participação ativa do aluno, protagonismo do aluno, aprendizagem estratégica, técnicas em que os alunos são ativos e buscam o aprendizado, etc, etc, etc. Este Poll Everywhere, ou outra ferramenta deste género, é passível de ser integrado na plataforma Moodle. Eu sei que vocês utilizam o Moodle, portanto, é possível, ele próprio gera um código e vocês conseguem ter a participação dos alunos sem estar na sala de aulas, que é uma coisa fantástica. Okay? Este sistema só tem um problema. É que o aluno pode fazer o post de qualquer coisa disparatada, né? Portanto, é preciso ter mão na turma para não acontecerem disparates. Também é possível apagar os disparates, fazer o delete, né? Mas eles podem dizer asneiras, etc. E não há grande controle sobre isso. Porque, como vocês estão a ver, é anónimo. Ok? E porquê é que é bom também ser anónimo? Porque alunos, como por exemplo os alunos chineses, que são muito introvertidos, eu consigo ter a participação deles utilizando isto. Porque não há aquele medo de errar, né? Eu vou dizer uma asneira, um disparate. Não, é anónimo. Ok? Bom, muito bem. E continuam as nossas respostas. Eu agradeço a vossa participação. Tudo isto fica gravado e nós podemos fazer o download destes slides, ok? Eu tenho aqui aulas, eu utilizo isto muito nas minhas disciplinas, e eu tenho aqui aulas, por exemplo, quais são os fatores críticos de sucesso da Domino's Pizza. Era um caso de estudo que estávamos fazendo, e eu tenho aqui, pronto, Pedro, estão a ver? Às vezes há estes problemas, às vezes eles respondem coisas disparatadas. Como a aula era às 8 da noite, eles estavam dizendo que estavam com fome, ok? Mas há alguns que respondem coisas sérias. Mas estão vendo que eu, inclusivamente, Friday Night Party, vocês estão vendo que eu consigo, inclusivamente, colocar gráficos que são alusivos ao tema que está sendo debatido. Ok? Isto é verdade. Não sei se aqui vocês aqui têm Domino's, não é? Lá na Austrália, o preço de $5 por pizza é uma coisa fenomenal. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isto realmente. Só um grande aprimoramento de processos consegue produzir uma pizza por $5. Então, na Austrália, nós sabemos que é tudo caro. Fantástico. Mas estão a ver, eu tenho aqui as aulas todas organizadas, tenho aqui coisas de há vários anos, inclusivamente análise SWOT que eu faço com os alunos, em que eles participam na análise. Enfim, tenho aqui coisas de há vários anos atrás. Bom, e chegámos às 40 respostas. Chegámos às 40 respostas na pergunta o que é o Active Learning. Bom, outra atividade que eu vos vou pedir, e vocês já vão perceber, vou-vos pedir para vocês participarem, é, relativamente às atividades de aprendizagem, o que é que as pessoas se lembram mais? E agora há uma lista de opções que eu vou disponibilizar. Portanto, vou ativar aqui a nossa poll, tem que ficar verde, ficou verde, muito bem. Portanto, é o mesmo QR Code, vocês simplesmente podem fazer refresh e ele fica disponível para poderem participar novamente. Nós na Austrália temos uma coisa chamada Clickers, não sei se vocês conhecem, quem é que conhece o Clickers? O Clickers, ok. O Clickers é um dispositivo que o aluno pode comprar ou pode requisitar na biblioteca. Na Austrália temos isso, é requisitável, não tem que comprar. E então, o Clickers tem um código que fica afeto àquele aluno. E eu na sala de aula posso colocar questões deste género e ter a votação dos alunos e aquilo contar para a nota. Estão a ver? Neste sistema já não é bem assim.
Na realidade, na Universidade de Queensland, desenvolvemos um sistema de Active Learning que é uma versão muito mais simples disto e em que é possível integrar com o Blackboard. E aí consigo saber que é aquele aluno que está respondendo àquela questão. Okay? Mas não no Poll Everywhere. No Poll Everywhere, pelo menos desta versão gratuita, eu não consigo isso. Já tenho aqui 15 respostas. Vocês estão aproveitando que eu estou falando demais e já estão votando. Reparem na beleza disto. Vocês, em tempo real, veem a evolução dos gráficos. Neste momento, aqui em baixo, está resultados totais. 26, 27. Ou seja, consegue-se ter uma percepção em tempo real de uma determinada tendência de resposta. Isto é interessantíssimo em termos de aula. Isto engaja os alunos. Os alunos que estavam dormindo já não têm tempo para andar no Facebook. Alguns não acham muita piada. Bom, chegámos às 40 respostas. Eu pensei que não ia chegar às 40, mas eu acho que é o pessoal que está na IPTV que está fazendo isso. Ok, então as respostas é: primeiro ganhou aquilo que eles fazem, não é? Depois o que dizem e o que escrevem. A seguir, o que veem e o que ouvem. A seguir, aquilo que veem, aquilo que ouvem e, por fim, aquilo que leem. Bom, respostas oficiais de um senhor que já publicou o trabalho há muito tempo. Assim sim. Estão a ver? O Sr. Dale, 1969, longínquo ano de 69. Definiu este cone do Dale, o chamado cone da aprendizagem. E então nós definimos que aquilo que é considerado Active Learning é o que se considera precisamente naquela base da pirâmide, em que é 90% daquilo que fazem, e vocês acertaram muito bem, não é? E 70% daquilo que dizem e que escrevem. E vai diminuindo por aí acima. Portanto, as pessoas realmente lembram-se daquilo que fazem. Okay? A maior parte lembra-se daquilo que faz. E é por isso que o Active Learning é tão importante. Porque nós fazemos com que os alunos tenham que agir. Aquela coisa de ir para o auditório e estar 3 horas dormindo, só escutando, não funciona. Não funciona de todo. É preciso o aluno realmente ser ativo. E que grande chatice para alguns que não acham piada nenhuma a isso. Eu fiz a avaliação de algumas disciplinas de Active Learning que utilizam o Active e o Blended e alguns alunos odeiam. Simplesmente odeiam porque exige realmente a sua participação ativa. E eles estavam muito habituados a fazer muito pouco na aula, né? Aquelas aulas expositivas, em que o professor fala, e a pessoa ao fim de alguns minutos já desligou, né? Todos nós temos experiência dessas aulas, né? Porque muitas vezes nós temos bons professores e bons técnicos, como eu costumo dizer. Eu na vida tive muito bons técnicos que eram professores. Mas o facto de ser bom técnico não quer dizer que seja bom professor. Não é uma relação linear, não é? Bom, então, o que é Active Learning? E nós fizemos um estudo sobre isto, e em termos de literatura, são referenciados estes pontos. Portanto, requer-se que os alunos desenvolvam algum tipo de atividade, reflitam acerca do processo de aprendizagem, utilizem recursos, inclusive vão à procura dos recursos. Não temos que ser nós a dar os recursos. Interajam com os seus colegas, trabalhem colaborativamente, construam o seu próprio conhecimento, etc, etc, etc. Ou seja, o aluno tem que ter uma outra perspectiva que não no ensino tradicional. Bom, existem alguns exemplos estão aqui tipificados neste gráfico, de estratégias de Active Learning. Desde as mais simples, que é pedir uma pausa para reflexão, por exemplo, não uma pausa para café, mas uma pausa para reflexão, até às mais complexas, como por exemplo ter um Forum Theater. Um Forum Theater um exemplo é ter uma sala de aula que simula um tribunal. Curiosamente, na Indonésia, na Malásia, as universidades têm muito esta... Não sei se aqui também existe, mas em Portugal não existe. Têm mesmo salas de aulas que são um verdadeiro tribunal. Então tem um local para o juiz, um local para o procurador, etc. É uma coisa muito interessante. E o aluno tem que desempenhar aquele papel.
Portanto, isto é considerado o mais complexo que há em termos de Active Learning. Bom, e depois há na escala, há vários pontos na escala de casos de estudo. O Jigsaw também é um método muito interessante, em que formamos um grupo, damos números aos alunos daquele grupo, formamos outro grupo, damos números também, e depois dizemos, olhem, os números 1 vão se juntar para discutir determinada temática, os números 2 vão se juntar para discutir outra temática, e depois no fim os alunos informam o seu próprio grupo, voltam ao grupo e informam daquilo que aprenderam. Bom, vantagens do Active Learning, já estão vendo quais são as vantagens. Há um engajamento do aluno, o aluno de facto fica engajado. Eu avaliei várias disciplinas em que se aplicou Active Learning e também Blended Learning, e realmente todos eles reconheceram que era muito mais interessante uma disciplina neste formato. Depois, permite o desenvolvimento de skills em termos de high order thinking. Os alunos são realmente obrigados a pensar em coisas mais complexas e aplicar aquele conhecimento teórico em coisas práticas. Depois, existe também a colaboração entre os alunos. Mesmo aquele aluno que não esteja habituado a colaborar, ele é obrigado, porque há atividades que são em grupo. E, inclusivamente, podemos, no final, pedir aos alunos de cada grupo para classificar os colegas. E aquilo tem uma nota. E ninguém quer ficar mal classificado, não é? Ninguém num grupo quer que o outro diga, olha, você não fez nada. Péssimo, não é? Depois, é uma questão que o Active Learning é muito bom em termos de lifelong learning. Tem também a questão de ser self-directed, ou seja, o aluno escolhe o seu próprio caminho e escolhe o seu próprio ritmo, o que é bom e é mau. Em termos de e-learning, por exemplo, é uma questão complicada, porque eu costumo dizer que muitos alunos não são bons para e-learning. Ensino à distância puro, há muitos alunos que não dão para isso. Na Universidade Aberta em Portugal, eu fui diretor durante mais de 10 anos do mestrado em Comércio Eletrónico e Internet, durante 2 anos do MBA, e nós tínhamos taxas de desistência elevadíssimas. Eu, quando digo elevadíssimas, digo na ordem dos 40% a 50%. Okay? Vocês dirão, mas porquê? Simplesmente porque a pessoa inscreve-se naquele tipo de ensino pensando que é muito fácil. E depois chega à conclusão que não é nada assim, é muito mais difícil. O e-learning é muito mais difícil do que o ensino tradicional. E eu desafio qualquer um para discutir isso comigo. Porquê? Porque a pessoa está isolada, longe de todos os colegas, embora haja turmas virtuais, não é a mesma coisa, e tem que ter o seu próprio ritmo de estudo, não existe finais de semana, okay? Há sempre N trabalhos para serem feitos, dá imenso trabalho. O e-learning dá imenso trabalho. E o blended learning vai exatamente buscar essa característica do imenso trabalho. Ou seja, uma disciplina em que o aluno só tinha que ir a umas aulas, ou não ia, porque tem as aulas gravadas, e vai só ao exame final. Estão a ver? Comparado com uma disciplina que é blended, e que agora tem que fazer N trabalhos, estão a ver que o aluno, se calhar, não acha muita piada ao blending. Okay? Nós, na Universidade de Queensland, por cada disciplina, o aluno tem que trabalhar 10 horas por semana em casa. Ora, isto é uma piada. A maior parte dos alunos, eu digo que não trabalha 1 ou 2 horas. Atenção, 1 ou 2 horas no formato tradicional. Okay? No blended learning, e exigindo-lhes active learning, eles são obrigados mesmo a trabalhar em casa. São obrigados a trabalhar em grupo. E isso dá muito trabalho. E há pessoas e há alunos que não acham piada nenhuma a isso, não é? Porque se pode fazer a disciplina com muito menos trabalho, porque é que há de ter muito mais trabalho? Estão a ver, não é? Bom, em termos de pedagogias de Active Learning, estas são 5 das principais. Temos o Problem-Based Learning, o Project-Based Learning, o Case-Based Learning, o Blended Learning e o Flipped Classroom. Vamos analisar cada uma com algum detalhe. O Problem-Based Learning, quem é que aqui utiliza Problem-Based Learning? Ok. O Problem-Based Learning é uma abordagem em que o aluno tem que ir à procura do conhecimento. Ou seja, há uma determinada situação que lhe é apresentada e o aluno tem que, normalmente em grupo, embora também possa ser feito individual,
vai à procura precisamente da solução para esse problema. E é interessante porque vai por etapas. Um exemplo, uma senhora vai passar a estrada e é atropelada. E agora apresenta estes sinais vitais. O que é que você faz a seguir? Faço isto e descubro aquilo. Ok, então em função disto, o que é que você faz a seguir? E vai avançando, estão a ver? Portanto, o Problem-Based Learning é muito utilizado na medicina e na veterinária, pelo menos na Universidade de Queensland. E é uma abordagem que os alunos adoram, porque podem aplicar os conhecimentos precisamente a situações práticas. Okay? O Project-Based Learning é uma situação, é muito parecido com o Problem-Based Learning, mas é virado para projetos e é mais na área interdisciplinar. Okay? Mas é também, tem uma gênese semelhante ao Problem-Based Learning. O Case-Based Learning nós utilizamos muito nas escolas de negócio. Eu penso que aqui também seja muito usado na USP. Certo? Portanto, nós na Universidade de Queensland, na Escola de Negócios, utilizamos muitos casos de Harvard. Porquê? Porque estão testados e são bons. Então usamos. E o caso tem que transmitir uma história, tem que ser um caso atual, ou seja, isto para suscitar o interesse dos alunos, não é? Tem que gerar empatia relativamente aos caracteres, tem que ter valor pedagógico, ou seja, o caso tem que desenvolver uma competência específica, ou na área do marketing, ou da liderança, enfim. Deve provocar conflito e deve forçar o processo decisório. Ou seja, eu, num caso, tenho que apresentar aos alunos situações em que eles sejam obrigados a tomar uma decisão. Ok? E não é fácil criar casos. Quem já tentou criar casos não é uma coisa propriamente fácil. O blended. Bom, o blended é a tal tendência atual na Austrália, em que há uma fusão entre o ensino presencial e uma componente online. Ou seja, é defendido que isto provoca, isto fornece oportunidades aos alunos em termos de flexibilidade. Eu, por acaso, não acho que seja tanto assim, porque flexível para mim é não ir às aulas e ir ao exame final, mas isso sou eu, que se calhar. Né? Isso para mim é que é flexível, porque muitas vezes, quando temos o blended learning, obrigamos os alunos a ir às aulas porque eles têm que fazer os trabalhos naquela workshop. E isso não é flexível. Okay? Mas pronto, é um dos argumentos normalmente usado a favor, é que é flexível. Permite assistir em termos de gestão, de administração de atividades da disciplina, a nível de comunicação, de avaliação, das submissões das avaliações que podem ser feitas todas online. Inclusive há sistemas que permitem automatizar a classificação dos trabalhos, a classificação das quizzes. Isto é interessante. E o feedback ao próprio aluno, porque hoje em dia o aluno quer feedback quase em tempo real, não é? O aluno submete um trabalho e já quer saber logo quase qual é a nota que tem. Facilita também a questão da distribuição dos recursos de aprendizagem, porque nós podemos utilizar recursos online. Promove o engajamento do aluno e a motivação do mesmo, isto está aprovado, que assim é, eu próprio cheguei a essa conclusão com algumas avaliações que fiz. Promove também a interatividade e a colaboração entre os alunos e entre estes e os professores, e os alunos têm mais controle sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Agora, o problema é que os alunos têm preferências, tal como todos nós aqui. Nós, se formos agora ali ao restaurante, nós vamos querer ter um menu com várias opções. E vamos escolher várias opções do menu. Ora, vocês estão a ver o problema disto em termos de custos. Eu não posso ter uma disciplina que funcione com auditório, que funcione com sessões de explicação de 5 ou 6 alunos e com um tutor, que funcione com vários workshops, com vários tutoriais, com blending, quer dizer, é economicamente inviável, mesmo que eu seja a universidade mais rica do mundo. Não dá. E então é preciso fazer escolhas. E é preciso definir um modelo, quando se faz o blending, em que há escolhas efetivas. Fazemos escolhas. Ou seja, vamos fazer o blending, vai funcionar assim, vamos ter X workshops, vamos ter N tutoriais e acabou.
O que eu vi nas minhas avaliações é que há alunos que gostam mais disto, outros que gostam mais daquilo, ou seja, em função daquelas avaliações, eu tinha que disponibilizar aquilo tudo para todas as disciplinas, que é uma loucura. Não dá. Ou seja, vamos ter sempre que fazer alguns alunos infelizes. Aqueles alunos que estão habituados, e há muitos, a este formato de auditório, há muitos que gostam, para aí 20% ou 30% adoram, e ter slides no final, no blending, por exemplo, pode não haver slides. Neste aqui não há de certeza. O flipped. O que é o flipped? É um blending levado ao extremo, em que eu pego em todas as aulas, gravo tudo, transformo tudo em videoaulas, coloco tudo online, e o aluno é suposto, antes de ir para a aula, naquela semana, de ter assistido à aula gravada. E vai só para a universidade fazer atividades práticas. Vocês estão a ver o problema. Há muitos alunos que não assistem à aula e acabam por não saber e não ter aquele background que é necessário para a aula, para a workshop ou para o tutorial. E é preciso perder tempo no início, novamente revisitando a matéria, porque o aluno não fez aquilo que era suposto. E claro, como são videoaulas, não há slides. E então, uma das avaliações que eu fiz, os alunos queriam os slides. Mas não há slides, nós não temos slides. E já agora, também reclamamos porque não vemos o professor. Só o vemos em aulas gravadas, o professor nunca aparece. Já viram isto? Ou seja, eu cheguei à conclusão que o aluno é tal como o povo, nunca está satisfeito. É sempre muito exigente, não é? E é normal que assim seja. Portanto, estes formatos têm vantagens e desvantagens. O Flipped tem uma vantagem óbvia de termos as videoaulas gravadas e estar tudo disponível online e o aluno pode assistir quando bem entender, mas depois tem o problema de ser um formato tão radical ao qual os alunos não estão habituados e eles querem ter o slide. Porquê? Porque o slide tem o sumo dos conteúdos que foram ministrados naquela aula. E uma videoaula tem uma série de conversa, tem, mesmo que tenha transcrições, porque tem, mas são N transcrições. Há 3 horas de conversa, por exemplo. Claro que uma boa videoaula não pode ser 3 horas, não é? Está provado que os alunos desligam ao fim de 7 minutos. Portanto, tem que ser uma sequência intercalada de gravações. Não pode ser uma coisa 7 horas, não pode ser, não é? Não pode ser como os discursos do Fidel Castro, que não pode ser, não pode ser horas e horas a fio. Mesmo aqueles que pensam que é 2 ou 3 horas de aula, não, nunca. Está provado que ao fim de 7 minutos a pessoa desliga. Okay? O aluno desliga. Portanto, é preciso arranjar estratégias, arranjar outros conteúdos para os engajar. Inclusive, há a possibilidade, e estávamos discutindo isso ontem, de, nos próprios vídeos, colocar questões para manter os alunos interessados. Ok? Bom, uma pergunta em português. Quais são os obstáculos à implementação do Active Learning? Portanto, podem usar o QR Code. Estejam descansados que eu não vou utilizar mais polls deste género. Porque tudo o que é demais também não é bom. É como ir para uma aula e passar na aula 5 ou 10 vídeos. Por amor de Deus. Os alunos não acham graça, não é? Há limite. Então, se calhar 4 destas coisas já até se calhar é demais. Bom, vocês quando sugerem determinado tema, foi ali proposto legislação, convém o próprio votar no tema, ok? Ponho o QR Code, mas eles estão votando. Ok, estão a ver? Legislação parece que é uma coisa que está ganhando. 5 pessoas votaram legislação, 4 falta de interesse da instituição, 4 costume dos alunos, costume no sentido de hábito, não é? 4 tempo para preparar as atividades, motivação dos alunos, o mindset do professor, isso é bem interessante. Os alunos, cada aluno tem preferência por um tipo de estratégia, a dedicação do aluno, não sei porque é que o mindset do professor está aqui novamente. A estrutura, o comodismo, a preguiça, o currículo e por aí adiante. Portanto, ele faz o ranking. Isto é interessantíssimo também, e por isso vos apresentei este formato, para usar em aulas em determinados contextos, não é? Em que é necessário elencar, tipo, quais são os fatores mais importantes. E vocês, inclusivamente, podem, antes, colocar alguns fatores e ver depois como é que eles votam. Ok? Parece que o costume dos alunos está ganhando.
Tempo para preparar as atividades. Ok, esta é muito importante. Tempo por parte do professor e tempo também dos alunos, né? Porque têm que participar nas atividades. Mas há aqui uma coisa interessante. Eu não quero influenciar a votação. Então, e o costume dos professores? Não aparece? É que há professores que são bem resistentes a isto. Eu falei com alguns, inclusivamente alguns que são diretores, e Nossa Senhora, quase que me matavam quando eu estava a falar de blended learning e de active learning. Atenção. No mesmo departamento, na mesma escola. A Escola de Psicologia da Universidade de Queensland é uma coisa sui generis. Porque tem pessoas super para a frente e tem outras super travão. É uma coisa muito interessante. Falta de interesse da instituição. Sem dúvida nenhuma que o papel da instituição é muito importante. Nós, na Universidade de Queensland, é uma instituição muito top-down. Os problemas resolvem-se sempre top-down. É muito democrática até o momento em que é preciso tomar uma decisão e aí toma e acabou. Portanto, vocês perguntam, mas o blended learning está sendo bem implementado? Está, porque a administração quer. Portanto, as pessoas têm que fazer aquilo que a administração quer e nem tem discussão. Mesmo que a maior parte dos professores não concorde, e eu não sei qual é o número, porque não foi feita essa estatística, isso não interessa nada. Ok? Porque a direção quer e, portanto, é feito. Não estou a fazer qualquer tipo de juízo de valor. Hein? Só estou a dizer como é que são as coisas lá. Muito bem. Investimento financeiro, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito importante, a parte financeira. Embora eu agradeço a quem votou nesta questão do investimento financeiro, haja colegas que provam que é possível fazer o blending a custo praticamente zero. Tenho um colega da economia, que é o professor Carl Sherwood. Vocês fazem Carl Sherwood espaço UQ no Google e tropeçam numa aula dele, ou num vídeo. Ele produz vídeos através do seu laptop, do seu computador portátil, com a webcam, explicando conceitos de estatística para a administração. E não é que os alunos adoram. E não é que aquilo custa zero à universidade em termos de produção. É um blending. Os alunos adoram. Muitos alunos não vão às aulas dele porque simplesmente assistem aos vídeos que ele produz e coloca no YouTube. Estão a ver? Custo zero. Não é preciso dinheiro para fazer o blending neste caso. Portanto, isto era uma mensagem que eu vos queria transmitir, que é o blending pode ser feito com diversos tipos de custo, em função das estratégias que se escolhem. Ok? Barreiras, então, mais oficiais daquilo que vocês... Vamos verificar aquilo que vocês disseram com aquilo que a literatura diz. Isto é o que diz a literatura. Resistência dos alunos ao método. Eu acrescentaria, não sei porque é que a literatura não diz isto, resistência do professor ao método, porque o professor é um travão muitas vezes nesta história. E eu tenho experiência disso. Considerável tempo que requer, é um facto, requer imenso tempo. Especialmente dependendo do método que se adota, não é? Demanda uma redução do conteúdo das aulas, porque vocês não podem ir fazer uma videoaula com montes de conteúdos, porque não dá, aquilo não passa. Aquela história, temos que dar o programa. Está bem, temos que dar o programa, mas é preciso ver que as pessoas também têm que aprender o programa. O que é que interessa eu dar o programa e depois ninguém sabe nada do programa? Eu dei 100% do programa. Fico felicíssimo enquanto professor. Vou ver os alunos, quanto é que sabem do programa. Sabem 40%? Tem a ver com a dimensão também da sala de aula. E isso tem a ver com a eficiência do método. Atenção, o Active Learning é complicado de utilizar com turmas muito grandes. Eu, quando falo de turmas grandes, estou a falar de mais de mil alunos. É complicado, até gerenciar todo o tipo de respostas, a interação que é preciso dar. Enfim, é preciso recorrermos a tutores, senão a coisa não vai funcionar de certeza. Atenção a isso. Bom, como é que se desenham disciplinas em termos de Active Learning? Nós desenvolvemos uma metodologia, uma framework, melhor dizendo. Uma framework é diferente de uma metodologia. Nossa Senhora, é uma gafe grave.
uma framework, um modelo, uma ossatura, em que temos estes passos: explicar o contexto, começar cedo e simples, planejar as atividades de forma cuidada, promover a participação do aluno, assegurar que o espaço facilita o active learning, promover a reflexão do aluno, pedir feedback e, finalmente, medir os resultados. Então, cada um em detalhe. Explicar o contexto. Deve-se explicar aos alunos a atividade, qual é o objetivo, o contexto, o racional que está por trás das atividades que estamos a propor, não é? É boa ideia que o aluno perceba o que é que se pretende. É boa ideia também explicar a estrutura do curso. Ou seja, numa aula face a face, talvez não seja tão importante termos um conjunto de aulas bem definido antes do primeiro dia. Bom, então, eu estava explicando a nossa framework. Começava então por a explicação do contexto, porque é necessário, dizia eu, especialmente em blended learning e em e-learning, que quando começamos a primeira sessão esteja tudo definido milimetricamente. Ou seja, no blending e no e-learning puro não é possível começar uma disciplina sem ter as coisas bem definidas. Temos de ter tudo muito bem planejado. Por isso, neste momento, estamos fazendo blending de disciplinas para entrarem em funcionamento apenas no próximo ano. Porque é tudo feito com antecedência e com cuidado, e testando, e planejando, e verificando. E mesmo assim tem erros. Bom, depois, isto parece uma verdade lá para Alice. Começar cedo e simples. É óbvio, não é? Pois é, mas muita gente não faz isto. E as coisas não funcionam bem. Ou seja, deve-se começar a implementação logo no início da disciplina, para os alunos terem o active learning desde o início, estarem habituados, começar com atividades simples, não começar logo com coisas muito complexas, e aumentar o número de atividades à medida que o active learning se torna familiar para os alunos. Há uma coisa muito importante que é o chamado backward design. Portanto, nós, na Austrália, temos muito o hábito de definir learning objectives, objetivos de aprendizagem para as disciplinas, que é uma coisa que, curiosamente, noutros países não existe. Eu verifiquei isso em alguns países da Ásia, eles não sabiam o que era isso. E estamos a falar de universidades número 1 nesses respectivos países, que eu nem vou referir. E em função do objetivo de aprendizagem que nós queremos para a disciplina, fazemos o chamado backwards design e desenhamos as atividades e a avaliação para estar alinhada com esse objetivo de aprendizagem. Muitas vezes o aluno reclama: mas aquele exame não tinha nada a ver com a matéria, ou aquele trabalho. Claro, não está alinhado, não faz sentido nenhum. Não é? Mas isto é uma coisa óbvia, mas que existe, nós sabemos que existe. Aí depois, as atividades devem ser significativas, serem pequenas, claramente ligadas à avaliação e ligadas, lá está, aos objetivos de aprendizagem. Depois, tentar promover a participação do aluno. É muito importante promover a participação do aluno, e isso deve ser o professor a fazê-lo, e também os tutores, não é? E tentar perceber porque é que há alunos que não estão engajados. Isto é muito fácil de fazer através das plataformas. Se a disciplina for blended, ela vai ter que correr em parte numa plataforma, no Moodle, no Blackboard ou noutra coisa qualquer. E aí é possível, através de Learning Analytics, perceber, por exemplo, que um determinado aluno não está vendo os vídeos, ou que um determinado aluno não entregou determinada avaliação naquela semana, e é possível agir imediatamente. Agir. Pegar no telefone, por exemplo, ou enviar um e-mail para o aluno: olha, o que é que se passa? Está tudo bem? E o aluno aí pode dizer: estou com problemas. E é possível ter, inclusivamente, um gabinete especializado em receber o aluno e tentar perceber o que é que se passa para o ajudar. Às vezes o aluno pode estar infeliz daquele curso, simplesmente pode querer mudar de curso. Acontece N vezes. N. Quantas vezes? Portanto, nós na Universidade de Queensland não queremos perder alunos, não é porque sejamos benfeitores, mas porque isso significa perder $26.000 naquele ano e nos anos seguintes, né? Então o que é que acontece? Temos muito cuidado para que não haja desistências de alunos. Mas mesmo assim há. E é possível então promover a participação do aluno, inclusivamente, eu consegui o aumento numa disciplina minha de participação de alunos de um ano para o outro. Como é que eu fiz isso?
fiz o blending da disciplina. Eu tinha uma participação de 20 e poucos % de alunos que iam às aulas. Aquilo até me chateava. Eu até uma vez cheguei a perguntar na aula porque é que eles vinham às aulas. E na avaliação final houve um aluno que disse: olha, você não devia ter perguntado porque é que os alunos iam às aulas, porque isso até promove que eles não vão. Mas a sério, eu estava tão curioso e até gostei da resposta de um aluno indiano que eu tinha na aula. Ele disse: ó professor, eu venho a todas as aulas porque é a única maneira que eu tenho de obter respostas suas, porque eu assim coloco-lhe perguntas e o senhor responde. E eu, muito bem, gostei da sua resposta. Era um aluno interessado que ia a todas as aulas. Muito bem. Eu conhecia pela cara, né? E então, eu de um ano para o outro fiz o blending, transformei uma disciplina que era 3 horas semanais de aula expositiva em 2 horas mais 1 hora numa plataforma chamada Smart Sparrow. É uma plataforma desenvolvida na Austrália, curiosamente, eu nem sabia, e que eu adotei porque é uma plataforma que permite desenvolver casos de estudo e os alunos, em função das escolhas que fazem no caso, são levados por caminhos diferentes e são-lhes dados feedback diferente e apresentados conteúdos diferentes. E aquilo deu imenso trabalho a desenvolver, tivemos quase 1 ano a desenvolver aqueles conteúdos de propósito para aquela disciplina, com alunos da própria disciplina que tinham feito a disciplina no ano anterior. E consegui, das tais 20 e poucos % de assistência às aulas, passar para 95, 98%. Vocês perguntam: mas isso é um milagre, como é que você fez isso? Simplesmente dando uma nota à participação. Ou seja, eu naquela última hora, eles tinham que percorrer a plataforma e tinham que, em grupo, responder a 1 ou 2 perguntas sobre aquele caso de estudo daquela semana. E submeter através da plataforma. Eu, inclusivamente, limitei: meus amigos, vocês têm que responder até à hora X, porque temos uma aula a seguir aqui nesta sala e, portanto, vêm outros professores, vêm outros alunos e vocês não podem ir para casa e submeter às 10 da noite. Tem que ser até ao final da aula. E se vocês não submetem até ao final da aula, aquilo tinha um sistema de descontos, que era uma coisa louca. É pior do que, do que o governo a taxar o cidadão. Ao fim de 1 hora, eles já tinham 0. Era uma coisa louca, era mesmo de propósito. E aquilo funcionou. No primeiro dia, eu não usei sistema nenhum, foi uma rebaldaria. Era meia-noite e eu estava recebendo submissões. Na segunda semana, com esse sistema de descontos, foi fantástico. Na hora certa, toda a gente tinha submetido e funcionou bem até ao final do semestre. E não é que, dando apenas meio valor no final do semestre, meio valor, os alunos iam todos às aulas. Todos. Os tais 95% a 98%. Okay? Mas também tive alunos que depois, na avaliação final, me escreveram uma coisa do género: olha, pare de usar truques para nos fazer ir às aulas, porque nós pagamos uma fortuna para andar nesta universidade e temos que trabalhar. E eu, perante este comentário, eu fico atónito. Eu fiquei super chateado. Eu até mostrei isto a várias chefias, dizendo: está a ver o blending, o resultado do blending é este. É que aquilo que era flexível agora não é tão flexível. Não é? Mas isto é uma questão que nos pode dar aqui horas de discussão. Para mim, é suposto o aluno ir às aulas. Se temos uma universidade, se calhar sou eu que sou muito conservador e formatado num determinado formato de há séculos, né? Em que os alunos é suposto irem às aulas. Se calhar sou eu que sou antiquado. Mas pronto. Mas para aqueles alunos que estavam tão habituados a estar a trabalhar e não ir à universidade, eu fiz o blending de uma disciplina que chatice, que lhes estraguei a vida, não é? Agora imaginem quando todas as disciplinas tiverem este formato. Eu não sei o que é que eles vão pensar. Bom, isto é uma foto. As nossas salas que estamos agora a desenvolver têm este formato. Ou seja, um dos requisitos do Active Learning é utilizar salas assim. Mas o problema é que, para usar salas assim, é preciso dinheiro para reconverter salas existentes. Eu já não digo para deitar edifícios abaixo. Só para fazer a reconversão. Custa dinheiro. Vocês dir-me-ão, mas não é possível ter Active Learning com um auditório? Vocês viram. É possível. Mas este formato facilita, por exemplo, o Problem-Based Learning. Facilita os casos de estudo em grupo, porque assim é difícil. Não é fácil assim. Não é impossível. Há colegas lá na Universidade de Queensland que provaram que não é impossível. Mas não é o ideal. Ok? E agora até temos uma situação algo grave, que é que o número de disciplinas
que se fez blended, não temos instalações. Porque temos edifícios todos tradicionais, a maioria. Então há uma luta entre os professores para ter as salas de aulas assim. É uma luta louca. Ou seja, até no final de semana temos aulas, que é para aproveitar os edifícios que têm estas salas. Bom, promoção da reflexão do aluno. Isto também é muito importante. É importante dar voz ao aluno, porque, independentemente de se pensar se o aluno é cliente ou não, o aluno tem uma opinião e a opinião tem que ser levada em conta quando se tem uma disciplina. Bem, há limites, é óbvio, não é? Porque, se calhar, por alguns alunos não havia disciplinas de matemática, não é? Porque é tão chato. Há limites, mas a opinião do aluno é realmente importante. Portanto, o aluno deve fazer parte da análise da experiência, fornecer avaliação, dizer como é que se sentiu, enfim, podemos melhorar sempre aquelas atividades na interação seguinte, no semestre seguinte, no ano seguinte. E ter o feedback, não é? Feedback, inclusivamente, dos colegas. Eu, quando desenhei a minha disciplina, fui bater à porta do pessoal de medicina, porque é o pessoal que utiliza o Smart Sparrow. O pessoal da medicina e da veterinária. E então organizei uma workshop, convidei as duas colegas, uma de medicina e outra da veterinária, e disse, olha, vão lá, por favor, falar aos meus alunos que estão a desenvolver os conteúdos no Smart Sparrow, porque nós estamos começando e não sabemos nada. O pessoal do Smart Sparrow é muito simpático, mas não faz milagres, né? Não está aqui, nestas workshops. Portanto, por amor de Deus, vocês vão lá e expliquem. E elas foram, levaram tutoriais, levaram templates e ajudaram-nos. E foi assim que conseguimos. Portanto, não há vergonha nenhuma de pedir ajuda aos colegas. Até é uma boa coisa. E colegas de outras áreas. Bom, e uma coisa super importante é medir os resultados do Active Learning. Como é que se pode medir os resultados do Active Learning? Primeiro, através das notas. Enfim, se as notas dos alunos melhorarem, se calhar é um bom sinal, não é? Outra forma de avaliar é através de fazer questionários, entrevistas, focus grupos, para ver até que ponto é que os alunos estão a gostar ou não do método e como é que o mesmo pode ser melhorado. E isso é muito conseguido através, especialmente, de focus grupos, não é? Depois ter métricas de engajamento, ou seja, número, por exemplo, de trabalhos que são completados e submetidos, a parte do Data Analytics, que é fundamental, de acessos na plataforma, e da observação da sala de aula. Há métodos de observação da sala de aula. Vamos ver aqui a medição do Active Learning, muito rapidamente. Portanto, é algo que se faz não só numa perspectiva, mas multinível. E cá está, novamente, o tal slide com os níveis de avaliação que podem ser usados. Por exemplo, vamos ver um a um. Em termos de outcomes de aprendizagem, medição, portanto, as notas. E as notas podem ser através de um processo de formative assessment ou de summative assessment, não é? Pode ser sumativo ou formativo. E podemos ter os resultados das interações em termos de participações nas quizzes, das polls, das análises dos exames, dos resultados dos exames, dos testes, etc, etc. Isto são indicações. E cá está, os questionários, as entrevistas e os focus grupos também nos dão, a vários níveis, feedback. As métricas de engajamento. Hoje em dia, estamos a desenvolver, a Universidade de Queensland até não está tão avançada como algumas na Austrália, em termos de utilização daquilo que se chama os Student Dashboards. Ou seja, o Student Dashboard é um sistema, um dashboard, que permite ao aluno acessar a sua área e ver como é que ele se compara relativamente aos colegas. Há literatura que diz que isto é mau, porque o aluno pode ficar desmotivado, porque não está a ir muito bem. Isto há uma série de literatura contra e a favor. Enfim. Mas nós achamos que é útil os alunos terem conhecimento, por exemplo, como é que estão em média face aos colegas. Por exemplo, se é suposto terem visionado 5 vídeos até este momento do semestre, ele só visionou 2. E ele ter noção disso, que tem que trabalhar mais. É uma coisa simples dada por um Student Dashboard. Ora, fazendo o flipping do Student Dashboard, temos aquilo que se chama o Teacher Dashboard, em que o professor pode, num painel, precisamente ter acesso a uma série de estatísticas via plataforma,
qual o comportamento dos alunos. Quantos trabalhos é que foram submetidos, qual a média, não é? Inclusivamente qual a proveniência daquele aluno, se ele já bombou anteriormente. É informação sobre os alunos que pode ser visionada de forma agregada e que depois se pode ir verificar quase não, aluno a aluno. Posso ir até ao aluno individual e enviar àquele aluno um determinado e-mail, por exemplo. Métodos de observação. Os métodos de observação, há dois que eu destaco. Um é este do Active Learning Inventory Tool, 2006, e outro é o GORP. Isto é uma grelha de observação em que se pode ir para uma sala de aula e registar as atividades em termos de Active Learning que estão sendo feitas ali na sala de aula e qual o resultado dessas atividades. E depois fazer uma análise disso, o próprio professor fazer uma análise de como é que está em termos de Active Learning. Eu vou distribuir os slides, portanto, não se preocupem. Isto é um PDF que até se podem ter acesso destes autores. Depois temos o GORP. O GORP é um sistema web em que nós podemos ir a uma sala de aula e fazer a observação e dizer o que é que está a acontecer naquela sala de aula. Vamos ver um pequeno vídeo. Isto é um vídeo enorme. Eu apenas selecionei um pequeno excerto para vocês visionarem. Here's how GORP works. The picture you see in front of you is what an observer sees when they begin a classroom observation. On the left-hand side are a set of orange buttons that indicate what students are doing in the classroom. Top left indicates they'd be listening, or they're working independently, or asking or answering questions. Perhaps they're responding to clickers or doing group works. On the right-hand side are a set of green buttons that indicate what the instructor is doing. They can be lecturing, they can be writing, they can be posing clicker questions, or following up, or even doing one-on-one work. In the middle is a timestamp, and that timestamp represents right now 2-minute intervals so that we can analyze the data from what's happening in classroom on 2-minute intervals. And then finally at the bottom is the engagement level. If active learning is going on, is it low, medium, high engagement? Typically, we often don't even measure the engagement level. It's sufficient to understand the kinds of instructions that are going on. So, for example, let's say the class starts and the lecturer starts lecturing and perhaps is writing at a board. The students are listening, and that goes on for a little while. But perhaps also the professor stops lecturing and poses a clicker question. The students are then answering the clicker question. Every 2 minutes, the GORP resets and a new set of buttons and a new set of actions need to be recorded. So for example, perhaps the professor is again lecturing for this part of this 2-minute period, and then after that they go into, say, group work that is driven by things that the professor asks as a posed question, and then the professor can follow up with that group work later on. So this is a way of exploring and measuring and observing the kinds of actions that are happening in the classroom. Muito bem. Viram? É um sistema simples que pode ser usado em qualquer sala de aula. Vamos agora a uma parte mais interessante, pelo menos para mim, que é a utilização de ferramentas de Active Learning. E então, vamos ver os clickers, o Peerwise, o Screencast-O-Matic, o Padlet, o Active Prompt, Poll Everywhere, Piazza, Kahoot. Vamos começar pelo Clickers. Eu já falei aqui sumariamente. O Clickers é um sistema que é vendido por uma empresa, pelo menos há uma empresa de Clickers, que é a mais famosa, e que permite precisamente que os alunos requisitem na biblioteca, normalmente é assim, não vão comprar o seu Clickers, e vão para a aula e votem naquela aula. Ou seja, eles podem ser avaliados com os clickers. É fantástico, porque permite a avaliação dos alunos. É este Turning Point Software que faz isso. Depois, o Peerwise é uma coisa interessantíssima. O Peerwise é um sistema em que nós pedimos aos alunos para criar questões. Por exemplo, questões para exame. Eu nunca fiz, mas tenho colegas que fizeram
e que disseram que têm resultados fantásticos com isto, ou seja, os alunos conseguem os professores conseguem obter questões de grande qualidade para colocar nos exames. E vocês perguntam, mas qual é o interesse dos alunos desenvolverem questões para os exames? É simples, obrigado. É que nós podemos, inclusivamente, dar-lhes nota por isso. Ou seja, as melhores questões que podem ser votadas podem obter melhor nota. E para o professor é a obtenção de um recurso ótimo, que é boas questões para exame. Não é fantástico? Eu pessoalmente nunca usei, ok? Porque, enfim, já fiz outras inovações, mas esta não fiz. Mas é grátis. Se vocês fizeram Peerwise no Google, conseguem acessar o site. Depois temos o Screencast-O-Matic. O que é o Screencast-O-Matic? Olhem, é um sistema grátis até 15 minutos ou 20 minutos, já não me recordo. Vocês fizerem Screencast-O-Matic no Google, chegam lá. Eu chego a todo lado no Google. O Google é como uma autoestrada. Eu não me lembro de nada, simplesmente vou ao Google e pesquiso e vou lá. Então fazem Screencast-O-Matic, é um sistema que permite gravar o ambiente de trabalho com som, e inclusivamente colocar a webcam com a vossa imagem, se quiserem. E permite fazer as tais gravações de aulas. Uma videoaula muito facilmente se grava com o Screencast-O-Matic. É de borla. A versão grátis é até 15, 20 minutos. Ora, sabendo nós que o aluno desliga ao fim de 7 minutos, não precisamos de mais. Ok? É fantástico, experimentem. É muito fácil de utilizar. Nós demos isso no grupo da Indonésia e os professores estavam na própria sessão já a desenvolver conteúdos e a gravar aulas. Eu fiquei abismado. Tal foi o entusiasmo deles. Depois temos o Padlet. O Padlet, quem é que conhece o Padlet? O Padlet já é algo conhecido. O Padlet é uma plataforma que permite nós colocarmos numa parede um conjunto de recursos. Eu posso colocar um vídeo sobre determinado tema, um PDF, enfim, e apelar à participação dos alunos. Eles próprios podem desenvolver conteúdos que vão colocar lá naquele Padlet. E o mais fantástico do Padlet é que pode ser utilizado em modo offline. Ou seja, eu dei a aula e digo assim, meus amigos, até à próxima semana vocês vão ter que desenvolver este trabalho, vão pesquisar conteúdos sobre este tema e coloquem no Padlet. Está feito. Fantástico, simplicíssimo. Padlet. No Google, façam Padlet. Também é grátis criar a conta e ter até uma série de um número de Padlets criados, que eu não sei, eles ultimamente têm estado a reduzir, mas continua a ser apelativo. Depois tem este Active Prompt, que eu pessoalmente nunca usei. É esta coisa ali da escala de Likert, que está ali em baixo, entre strongly agree e strongly disagree, e pedir às pessoas para votar. Enfim, vale o que vale. Eu nunca usei. Mas há colegas que usam. Active Prompt. Outro. Poll Everywhere. Bom, vocês já estão fartos do Poll Everywhere, não é? Que foi o que demos hoje aqui. Portanto, permite fazer word clouds. Eu não dei aqui nenhuma word cloud, porque os temas não se prestavam muito à word cloud. Ontem fizemos uma word cloud que não correu muito bem, por isso eu hoje retirei a word cloud. Piazza. Quem é que conhece o Piazza? Piazza? Ok. Estão a ver o fórum, um fórum tradicional do Moodle? O Piazza é uma espécie de ágora, em que tudo acontece. É um fórum altamente sofisticado, em que os próprios alunos respondem às próprias questões dos colegas. É uma coisa fantástica. Ou seja, há um aluno que põe uma dúvida. Quando é que temos que entregar o trabalho? E se eu, enquanto professor, durante o dia todo não tiver respondido, vai haver um colega qualquer que sabe e vai dizer, olha, o trabalho tem que ser entregue até a próxima semana, 5 horas da tarde, segunda-feira. E eu simplesmente, enquanto professor, só vou lá no final do dia, vejo as respostas e valido. Fantástico. Portanto, é uma espécie de ágora que funciona tanto melhor quanto mais alunos estiverem naquela disciplina. Portanto, não funciona muito bem com 50 ou 60, mas já vai funcionar muito bem com 500 ou 600. Eu sugiro que experimentem o Piazza. É mesmo muito interessante. Ok. Posto isto, se calhar agora ia-vos pedir uma atividade muito breve. Desculpem, mas isto tem que ter active learning. Ou seja, a assistência não pode estar só assistindo. E então temos aqui um conjunto temos um modelo
que eu costumo dar aos meus alunos do GTA, do Graduate Teaching Associates, e o objetivo é, perante aquilo que vocês viram, para a vossa disciplina, quem tem disciplinas, por favor, pense numa Active Learning Tool que possa implementar e qual o contexto em que o pode fazer. 5 minutos para pensar. Podem falar com os colegas, ok? Atividade mais interessante ainda, que é para medir o vosso conhecimento da USP. Foi ali a professora Adriana que foi a mentora. E no final há certificados para aquelas pessoas que tiverem melhores conhecimentos sobre a USP. Vamos utilizar a ferramenta Kahoot. Já agora eu vou andar para trás, que é para mostrar as várias ferramentas. Isto se eu conseguir andar para trás. O Kahoot não estava a aparecer no slide, mas é uma ferramenta de gamificação, em que nós podemos colocar questões e os alunos têm que responder às questões de resposta múltipla e ganham pontos por isso. E é um sistema que engaja mesmo os alunos. E nós vamos ver um exemplo já a seguir sobre a USP. Exatamente. Ok, então, aqui por sugestão da professora Adriana, portanto, vocês têm ali as ferramentas da Active Learning, que podem dizer qual é que escolhem, depois porque é que escolheram essa ferramenta para a vossa aula, como é que planejam implementar isso na vossa aula, como é que avaliam o sucesso dessa implementação, quais são os benefícios para os alunos e quais são os riscos de implementação desta ferramenta e como é que podemos minimizar precisamente esses riscos. Eu penso que muitas vezes, ao fazermos um modelo deste género, é bom porque obriga a pessoa a pensar e escrever. Pensar só e ficar pelo ar fica mais difícil, não é? A nossa falta de experiência faz com que, por exemplo, não tenhamos pensado no IPTV. Quem está nos vendo pelo IPTV não tem acesso a esta atividade. E por isso aqui a professora Adriana sugere que nós avancemos e vocês fiquem com esse modelo para fazer e desenvolver posteriormente. Porque a nossa ideia, inclusivamente, era depois convidar 2 ou 3 de vocês para virem aqui apresentar o que é que tinham feito. Mas há esta questão do IPTV, temos que respeitar as pessoas que nos estão a assistir pelo IPTV, por isso, vamos avançar. Okay? O Pedro preparou um conjunto de questões e a professora Adriana e eu depois escolhemos as que achámos melhores para ver o vosso conhecimento da USP. Como devem calcular, o meu conhecimento da USP não era nenhum, quase, em termos das perguntas que vão ser feitas agora. Mas nós preparámos este Kahoot em 10 minutos. Nós fizemos isto ontem em 10 minutos. Menos. Fizemos em menos de 10 minutos. Então, vamos ver. Estão preparados? Têm o vosso celular? É fundamental. O prémio para este Kahoot é, precisamente, um certificado. Então é assim, no Kahoot nós temos 2 modos. Um modo de equipa, de time, e um modo clássico, individual. Vamos usar o modo individual. Ok. Então, ele vai gerar um PIN e vocês vão ter que aceder através da
Muito bem, Universidade de São Paulo, USP, estão preparados? Isto tem som, e até tem um som bem interessante. Quem é o atual reitor? Muito bem. 39 acertaram no Van Agopiano. Está aqui a professora Adriana dizendo que o Kahoot é uma oportunidade de aprender. Eu também aprendi assim. Bom, mas tem 10 pessoas que disseram que era o Marco António Zago. Pois é, não é. Podemos prosseguir. Vamos ver quem é que está em primeiro. A Lina. Quem é a Lina? A Lina. Muito bem. A Lina é rápida. Foi a primeira a juntar-se e já está aqui. Muito bem. E temos o FG, que eu não sei quem é, o Tiago, o JV e o Gabi Troiano. Com esta pontuação. Como eu vos disse, não interessa só acertar, interessa ser mais rápido, porque definimos assim. Podemos tirar essa configuração. Ok? Próxima questão. Qual é o número de unidades na USP Capital? Institutos, faculdades, escolas... Muito bem, 33. 31 pessoas responderam 33. E houve 17 pessoas que responderam 30. 30 unidades. Ok, pelo menos a maioria acertou, não é? Vamos ver como é que está a nossa tabela classificativa. O FG já está em primeiro. O Tiago, o André Moraes, o Gabi Troiano e a Abelha em quinto lugar. Prontos para continuar? Qual o número aproximado de estudantes da USP? Esta é fácil. 95.000, 75.000, Afinal, há pessoas aqui que pensam que a USP tem mais alunos do que aquilo que realmente tem. Não é 110 mil, tivemos o cuidado de ver isso. É 95 mil. A Adriana está-me chamando a atenção para um fator importante. Vocês veem que nestas pausas nós podemos discutir as respostas e explicar ao aluno porque é que é errado e porque é que é certo. Não é?
porque muitos erram e é preciso explicar o porquê. E só quando eu aperto o Next é que prossigo para a próxima, ou seja, temos o tempo suficiente, desde 5 minutos até 1 hora. Vamos continuar, vamos ver como é que está a tabela. Tiago, primeiro. Paulo, segundo. Danilo, Sofia e FG. Muito bem. E diz aqui que a Clô subiu 29 lugares. Foi a que subiu mais. Quem é a Clô? Muito bem. Qual destes eventos ocorreu dentro do campus Cidade Universitária? Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, abertura dos Jogos Mundiais de Xadrez, Simpósio Internacional da A maioria falhou, não foi o Simpósio Internacional de Análise Sintática, nada. Foi a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, de 88. Estão a ver? Há aqui pessoas que não sabem bem as coisas. Isto não é fácil, isto não é fácil. Já foi feito de propósito para não ser fácil. Vamos ver como é que está a tabela classificatória. Sofia em primeiro. Quem é Sofia? Muito bem, a Sofia. Depois o Tiago, o Paulo, o Danilo e o William. Preparados para a última questão? Nós só fizemos 5, ok? Para não ser muito chato. Qual é o principal imposto de fonte de renda da Universidade de São Paulo? As pessoas que disseram IPI e 3 Lei Rouanet. Muito bem. E então, os resultados finais são... Quem é que vai ganhar o certificado? Querem mesmo saber? Sofia ganhou 4.810 pontos. Depois temos o William e o Tiago. Ou seja, a Sofia teve 5 respostas em 5 certas em 5 respostas, o William 4 em 5 e o Tiago 4 em 5. Mas tem a ver com a celeridade de resposta. Estão a ver? Uma coisa simples. O que custou mais, na realidade, foi o que o Pietro fez, não é? Foi definir as perguntas. Porque nós simplesmente depois fizemos copy-paste e fomos buscar imagens ilustrativas. E tem uma maneira simples de engajar os alunos, que pode ser feito, por exemplo, há colegas que usam o Kahoot no início da aula, no início da sessão, por exemplo, para rever os conceitos da aula passada. Outros, como eu, utilizam só numa sessão no final, para rever todo o conteúdo da matéria. 20 questões de resposta múltipla. Qual é o defeito do Kahoot? É que só dá 4 respostas. Nós, por exemplo, temos 5 questões de 5 linhas de resposta e eu tive que cortar para adaptar, né? Porque só permite 4. É chato. Bom, e o interessante é que ele, inclusivamente, reparem, permite gravar os resultados. Eu posso fazer um download dos resultados. Ele gera um ficheiro, um arquivo de planilha e, inclusivamente, eu posso depois fazer a análise dos resultados da planilha. Não é uma coisa fantástica? Ou seja, tem uma componente de Analytics absolutamente poderosa. Reparem, total de respostas certas, 47%. Total de incorretas, 52%. A média de pontos, tanto. 65 jogadores. Depois, em termos de scores finais, tenho aqui as respostas das várias pessoas. E tenho um sumário, inclusivamente, por questão. Reparem, é uma coisa absolutamente detalhada. Temos aqui uma série. Posso ir para a questão 1, para a questão 2, e ver quantas pessoas acertaram, quantas pessoas erraram, ver, inclusivamente, que pessoas, posso ver, por exemplo, para a Andrea, que acertou. Estão a ver? É uma coisa incrível. Isto, em termos de Analytics, é fabuloso. Coisa básica que fizemos em menos de 10 minutos. Bom, o Kahoot é uma ferramenta poderosíssima e que os nossos alunos adoram.
Bom, vamos rapidamente fazer o wrap-up, só para falar de Online Learning Tools. Portanto, os vídeos, que parece ser uma coisa simples, é uma coisa muito útil. Os vídeos podem ser muito úteis porque permitem fazer estas questões todas. Podemos disponibilizar entrevistas através de vídeos, podemos modelar skills, por exemplo, em termos de performance. Podemos ter, por exemplo, num curso, numa disciplina que tenha a ver com apresentações, de modelar o estilo da apresentação da pessoa, portanto, fazendo gravação e depois apresentando e dizendo, olha, tu falhaste aqui ou falhaste ali. Fazer o showcase de trabalho criativo dos alunos. Eu, por exemplo, na minha disciplina, ela funcionava de uma maneira com 110 alunos. Com 220, eu tinha trabalhos de grupo e não podia pedir aos alunos para virem apresentar na aula. Como é que eu resolvi o problema? Vídeos. Obriguei-os, salve seja. Pedi-lhes que fizessem a gravação de vídeos com a apresentação dos trabalhos e fizessem o upload para a plataforma. Pronto, resolvi o problema. Não queimei tempo de aula, como ainda tive os alunos todos a participarem e a desenvolverem os vídeos. Fantástico. É possível também usá-los para gravar as aulas. Fazer o desktop recording, por exemplo, pegar numa planilha como o Excel e ensinar determinada coisa, ou ensinar determinado conceito de programação, e isso fica gravado. Enfim, e fornecer procedimentos instrucionais. Bom, nós fizemos um estudo sobre Active Learning Internacional, que está em curso, e esse estudo tem um questionário. A amostra são professores do ensino superior em termos mundiais, e neste momento temos estes resultados. Temos 160 respondentes, isto era a semana passada, neste momento já temos mais, mas estes são os resultados que eu tenho para vos apresentar. 61% feminino e 39% do sexo masculino, 45 países e o cargo de cada docente. E as idades em termos dos respondentes. Em termos da definição da Active Learning, pedimos para eles dizerem 5 definições, e estes são os resultados agregados daqueles 160. Portanto, engajamento do aluno no processo de aprendizagem, os alunos trabalharem colaborativamente em grupo, os alunos refletirem acerca da sua aprendizagem, etc, etc, etc. Em termos de pedagogias, as mais utilizadas são o Project-Based Learning e o Problem-Based Learning, nesta amostra, e as duas têm a mesma gênese e o mesmo modus operandi. Depois temos o Blended Learning, o Case-Based, o Flipped Classroom e outras. E há 1% dos respondentes que dizem que eu nunca usei estas metodologias. Em termos de percepção que estes professores têm sobre os alunos, há aqui valores significativos que consideram que realmente os alunos saem muito satisfeitos ou satisfeitos. Isto corresponde às minhas avaliações. Os alunos realmente adoram este tipo de metodologias em geral. Claro que há cerca de 20% que as odeia. Isto é preciso ser dito. Não vamos estar a adorar a pílula, não é? Há cerca de 20%, e varia pouco, que realmente odeia estas metodologias. O tipo de atividades usadas, portanto, maioritariamente apresentações em grupo, aulas interativas, o self-assessment, os case studies, por aí abaixo. 5% indicaram o Forum Theater, na minha opinião, por não saberem o que é o Forum Theater. Porque se eu não explicar o que é o Forum Theater, a maior parte das pessoas não sabe o que é. E eu penso que é por isso que obtivemos resultados tão baixos. Mas lá está, por isso é que vamos fazer agora entrevistas para perceber. Métodos para avaliar a effectiveness. Então temos as medições dos learning outcomes, como por exemplo os exames. 78% indicaram isso como sendo um dos métodos principais. As surveys 61%, observação 58% e por aí abaixo. E há 1% que diz que não avalia o effectiveness destas técnicas. As estratégias utilizadas no design, a maioria pede o feedback dos alunos, é muito bom, é excelente, ok? Mas depois há uma minoria que pede o feedback dos colegas, que eu francamente não entendo, mas isso sou eu que tenho facilidade em chegar a todos os colegas de vários sítios da universidade. Se calhar a maior parte é muito compartimentado, não é? Está naquele departamento e não tem grande acesso a outros colegas, não sei. Bom, isto são algumas das best practices que eles indicaram, que os professores indicaram.
Então, eles indicaram adicionar uma variedade de oportunidades de Active Learning, o co-teaching, as comunidades de aprendizagem, que é muito interessante, o uso de tecnologias educacionais, trabalhar com outros professores, etc, etc. E alguns comentários também dos respondentes. Algumas coisas que eles dizem são muito, muito interessantes, como desenhar as atividades de forma a que se promova a participação dos alunos. Porque nós sabemos que é possível desenhar as atividades para promover mais ou menos a participação dos alunos, não é? E há aqui comentários muito interessantes. Mas, como eu vos disse, os slides serão disponibilizados. Em conclusão, em termos de Active Learning, vocês podem definir atividades tão simples ou tão complexas conforme queiram. É possível, e há benefícios claros na utilização do Active Learning, em termos de engajamento do aluno, desenvolvimento dos skills, colaboração, promover a colaboração entre alunos e usar em termos de lifelong e independent learning. Depois, na nossa opinião, é fundamental medir as iniciativas da Active Learning para saber se realmente é eficaz e eficiente. Senão, melhor é não fazer. Não é? Eu acho que é sempre importante medir. Não sei se o meu background que tem a ver com estas áreas de medição tem a ver com isso, mas eu gosto de medir. Gosto de medir. E depois, a eficiência destas iniciativas da Active Learning requerem que os professores expliquem o contexto, comecem cedo e simples, planejem as atividades. Isto parece óbvio, mas não é feito em muitos casos. Procurem a participação dos alunos, assegurem que o espaço facilita o Active Learning. Um parênteses importante para dizer que o espaço não depende dos professores, é-lhes imposto pela universidade, não é? Como é óbvio. Promovam a reflexão dos alunos, peçam feedback e meçam os outcomes. Recomendações, e estamos praticamente nos slides finais. Recomendações minhas. Primeiro, uma universidade, na minha ótica, em qualquer ponto do mundo, deve desenvolver um instituto de Teaching and Learning. É importante ter uma unidade central. Chamem-lhe Italy ou chamem-lhe outra coisa qualquer. Na minha ótica, e eu sou suspeito, acho que é fundamental criar esse instituto para uniformizar processos, para promover melhores práticas, etc, etc. Depois, aos professores, um conselho é que quem não usa Active Learning, que comece aos poucos a usar Active Learning e não precisa de coisas muito complexas, como nós vimos. Não precisa. O Active Learning, uma das atividades finais que temos é o Minute Paper. Isso é Active Learning. É, num minuto, os alunos dizerem o que é que aprenderam naquela sessão e quais foram as dificuldades. Por exemplo, daquele gráfico, é uma das mais básicas. Aos alunos, a minha recomendação é que utilizem Active Learning, que utilizem ferramentas. E para os alunos eu acho que é fácil, não é? Porque naturalmente já são nativos digitais, a maioria deles. E aos empreendedores, é uma oportunidade de negócio, porque empresas como a Smart Sparrow começaram pequeno e hoje são empresas grandes, que ganham imenso dinheiro nesta área, com ferramentas de Active Learning. Portanto, há aqui uma oportunidade única de negócio. E quem é empreendedor nesta sala tem aqui uma oportunidade única de desenvolver novas ferramentas. Okay? O Blackboard é uma ferramenta que ganha milhões. Okay? Atividade. Cá está. One Minute Paper. É uma daquelas do gráfico. Como é que esta sessão influenciou as vossas percepções em termos de ensino e aprendizagem? Isto é uma reflexão que eu gostava que vocês fizessem para nos dar, ou seja, numa folha, num minuto, por favor, escrevam aquilo que vocês entendem. Como é que esta sessão vos influenciou em termos de teaching and learning, em termos de ensino e aprendizagem? Okay. Uma sugestão, estamos a fazer aqui uma adaptação na hora. Vamos enviar então por e-mail e vocês podem também, se calhar, responder por e-mail. Será melhor, não é? Ok. Para o endereço carreiras@usp.br. Certo? Muito bem. Então, os meus pensamentos finais. Lá tem o QR Code com o meu ResearchGate. É a única rede social onde eu estou presente. E foi a rede social que me levou para a Austrália. Se vocês fizerem o scanning, vão para o meu ResearchGate. Ok? É um QR Code que vocês podem gerar. E é uma piada, né? Ou seja, que os tempos modernos, os alunos já têm outras desculpas, mais sofisticadas. Portanto, a aluna está dizendo para a professora,
de todos os meus livros de texto e e-books, eu esqueci-me de mudar o e-reader, portanto não consegui encontrar os trabalhos de casa. Sorry. É uma piada, ok? Bom, eu peço que foi uma sessão muito interessante. Espero que vocês tenham ficado com o bichinho do Active Learning e que tenham achado útil. De qualquer dúvida, podem enviar um e-mail para pedroisaias@gmail.com ou pedro.isaias@uq.edu.au. Eu vou distribuir depois os slides, ser-vos-ão enviados, ok? E espero que tenham gostado e estou aberto a qualquer questão. Okay? Muito obrigado.